O trabalho da Câmara começa pela fiscalização. Cada decisão precisa de critério. Cada gasto passa por controle. Por isso, a Câmara Municipal de Macaé acompanha o uso do dinheiro público. Esse cuidado traz resultado, transparência reconhecida, prestação de contas clara para a população. Resultado de um trabalho que planeja, controla e faz, porque eficiência não é discurso, é prática, é organização, é transparência. Câmara Municipal de Macaé, pela primeira vez, selo ouro de transparência. Olá, sejam bem-vindos ao Pode Povo, podcast que conversa com a população macaense. Estou um pouquinho sumida aqui, né, gente? Hoje a gente vai apresentar um artista plástico local macaense. Você acredita? Achei um macaense super talentoso aqui. Bernardo, o nome dele, mas eu não vou revelar agora. Antes disso, eu vou pedir para você acessar as redes sociais de TV Câmara, aqui no YouTube, @Câmara de Macaé. Você vai encontrar esse podcast, outros podcasts sensacionais. Temos a sessão do dia, terça e quarta-feira. Você pode assistir presencialmente ou aqui com a gente ao vivo. Sexta-feira sai ao ar o Jornal 360 e lá você, se não conseguiu assistir a sessão do dia, tem um panorama com o Bruno Horta, você vai acompanhar um resumo dos principais acontecimentos da Câmara, do Legislativo e notícias internacionais, nacionais, sensacional. Agora eu vou para o nosso convidado, Bernardo Beraldini. Prazer em te receber. Prazer. Muito obrigada por ter vindo, ter aceitado. Que luta, hein? Ó. Mas deu certo. Deu certo, graças a Deus. Me fala um pouquinho, Bernardo. Eu vou pedir para você contar um pouquinho dessa sua trajetória para a gente começar esse podcast. Como artista plástico, você já fez duas exposições com o material atual que você tem, né? Sim, sim. Que é o... Marcas que não se apagam. Fala um pouquinho, como começou esse seu trabalho? Como que você compôs isso? Então, eu comecei, deve ter 1 ano e meio, menos de 1 ano e meio. Deve ter 1 ano e 4 meses, 3 meses. Eu saí da prefeitura, trabalhava na escola, e eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu sou tatuador, né? Eu tô largando um pouco a tatuagem e me apaixonando pela arte plástica. Aí eu falei assim, como é que eu posso fazer isso? Eu não vou fazer uma pintura qualquer. Eu preciso contar uma história. E de quem eu vou contar? Aí eu comecei a pesquisar. Falei, cara, eu vou falar sobre a minha mãe. Começar a pegar esse tema, né, o que ela passou, a vivência, a dar voz a essa parte das pessoas negras. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu montei tudo. Teve uma mulher que trabalha comigo, né, a Andréia. Aí eu falei com ela, cara, eu preciso, me ajude. E ela me ajudou a escrever Marcas que não se apagam. Mandei para ela escrever. Você escreveu? O Como projeto. assim? Tá. Precisa ter um projeto. Qual é a estela, o que eu vou falar? Eu falei, vamos começar por aí. Aí ela escreveu, deu uma corrigida para mim e eu comecei. Aí eu fui lá, comecei a ver as partes, as telas que eu queria, né? Já tinha marcado no Centro Cultural para mim fazer isso em novembro. Aí eu comecei a fazer. A primeira pintura foi que eu sinto muito a minha mãe. Você podia ter trazido pra gente Puxa, mostrar. A próxima eu trago. A próxima você Vou trazer traz. um para você. Aí eu falei assim, cara, eu preciso fazer algo, eu preciso falar sobre o que? Aí eu comecei nesse, Marcas que não se apagam. Eu falei, cara, eu vou contar a história desde o início da escravidão até a atualidade de hoje. Esse era o meu projeto. Eu falei, não, por que não começar do início? A escravidão, a vergonha que aconteceu no Brasil. Eu falei, sim, eu vou fazer isso. Aí eu comecei a contar, eu fiz a minha primeira escravizada com as correntes, aí fui pro segundo, aí eu falei, cara, tem que botar uma criança, tem que botar uma mãe com filho. Foi tudo assim, aleatório. nascendo. Foi. Tudo que, se você olhar o meu projeto e escrito, as telas que era para fazer, eu não fiz nenhum. Foi uma gestação, né? Foi uma coisa que foi nascendo assim. Foi. Não E como que você se preparou? Emocionalmente, é claro que você se inspirou na sua mãe. Sim. Mas como que você se preparou, equipando com material, com conhecimento, para poder desenvolver esse trabalho?
Então, eu tinha algumas telas já, né? Que eu comprei alguns materiais, eu investi em alguns materiais e comecei, né? Foi tudo meu mesmo, tudo. Eu falei, cara, eu preciso comprar. Eu parcelava as coisas, as correntes, aí eu comprava uma parte, comprava outra, porque eu tive tempo, né? Tive um ano para planejar isso. Que bom, né? Preciso para novembro, então vou planejando. Aí eu fui criando ideia, criando frase para botar no chão e aquilo foi saindo. Teve ajuda de alguém para fazer? Além dessa moça que você desenvolveu, teve alguém para, por exemplo, te dar ideias? Olha, Bernardo, vai por aqui, olha, mostra isso aqui também. Teve ou não? Não, não. Foi tudo Não. inspiração sua, Só, né? Em questão de conhecimento de história, você precisou estudar mais? precisei ver alguns vídeos, alguns filmes, para mim entrar naquele contexto. Porque, tipo assim, eu para mim fazer uma arte, eu preciso dar presença. Tipo, se eu fazer uma arte sua, eu preciso estar com você, olhar no seu olho, contar a história. Se você me mandar um áudio, eu consigo me conectar. Mas tem que gerar uma conexão. Sim, através de E de como ouvir. que foi expor? Como que foi essa exposição a primeira vez? Como que foi expor? Cara, foi incrível. Foi incrível. Eu fiquei muito nervoso porque é muito. Você falar de algo muito, muito importante, algo que foi a escravidão, tem que ter uma responsabilidade. Porque você tem que ver como você vai levar a mensagem. Porque nem todo mundo aceita. Entendeu? Nem todo mundo aceita. Então eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Eu sou leigo dessa história, eu sei mais ou menos, eu não tô por dentro, sabe? O que que eu vou fazer? Aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver filme, comecei a ver vídeo, pessoas falando da abolição, falando disso. Eu falei, cara, eu preciso o máximo. E tinha pouco tempo. Eu tinha que trabalhava em outro local, trabalhar, fazia as telas e estudar. Eu falei, cara, eu preciso. Ainda mais que eu fazia devagar, Foi né? difícil, Bernardo, fazer? Alguns foi. Foram, né? Você estava Foram. me contando ali fora uma experiência que uma pessoa, né, sentiu ao presenciar a sua exposição. Como que foi para você receber essa aceitação e você ver que o que você estava fazendo passava verdade para além da tela? Cara, é uma sensação incrível, sabe? Porque eu, tipo assim, comecei na arte há pouco tempo. Então, levar a esse tipo de assunto é uma responsabilidade grande. Porque as pessoas podem aceitar como não pode aceitar. Teve pessoas que não aceitaram. Sério? Sério, eu fiz uma exposição, foi a minha primeira exposição levando minhas telas, né? E foi até no Mestre Dengo, na casa de Aruanda. Eu fui lá, fiz a exposição, uma pessoa chegou até mim e falou que não sabia por que eu tava com aquela mulher com a corrente. Aí eu falei assim, mas é uma escravizada. Eu falei até errado, eu falei, é uma escrava. Aí ela falou assim, escrava não, escravizada. Eu falei, não, desculpa o termo, né? Eu tô leigo nisso, eu tô começando. Aí ela falou assim, então você precisa ver, entendeu? Se eu fosse você, abrir as correntes. Porque se viesse a pessoa de não sei de onde, de lá, eu poderia te tirar você daqui. Nossa, aquilo acabou comigo ali. Aquilo feriu ela de alguma forma. Feriu. Aquilo tocou ela. E a arte Mexeu é em isso. coisa que ela não queria. Não queria. A arte é isso. Uns vão amar, outros vão odiar. E é isso. Entendeu? Então lá eu fiquei meio assim, aí a minha esposa olhou pra minha cara, assustada também, que a primeira exposição, né, a gente tava ali, né, e eu saí de lá mal. Aí eu falei com o mestre Dengo, ele falou assim, não se preocupe, sua arte tá linda, Tava linda. entendeu? Não faça isso, pode ficar aqui, não tem nada a ver, qualquer coisa me chama. Aí foi que eu aliviei. Você criou, a gente se conheceu lá no Centro Cultural, né? Você estava com o Maynard e você criou uma experiência ali, né? Sim.
no ambiente. A gente vê que não são só telas, é um conjunto de elementos que nos remetem a uma época que a gente não viveu, mas que a gente ouve muito. Sim. Como que você conseguiu incorporar tudo isso? Cara, eu antes de tudo eu peço muita ajuda, né? A Deus, a ancestralidade, para me guiar ali no ambiente. E tipo assim, cara, só vou levando, encaixando, botando, sabe? E é incrível. A minha esposa, quando ela me vê pintar, ela fala, cara, não é você. Você sai de É você. como se você recebesse uma bênção especial que te fosse conduzindo. Que eu fico totalmente desligado. Eu fico eu e a tela. Eu não gosto de ninguém falando no meu ouvido. Eu só gosto da música, eu e a tela ali. Então, todos os ambientes que eu faço, como foi lá, eu peço, primeiro eu ando, eu peço tudo que tiver ali, ancestralidade, a Deus primeiramente, né? Que me guie. Que guia onde que eu posso colocar, onde que vai chamar a atenção das pessoas. E ali eu vou... Aí minha esposa foi e me ajudou. Falei assim, ó, bota lá. Essa não, essa aqui. Vamos botar a corrente aqui. E eu vou indo. E vou levando. Bernardo, você conheceu o Maynard onde? Na sua primeira exposição? Não, conheci ele foi através da Carol. Carol ela é coordenadora de diversidade e gênero de Macaé. Ela tá Muito hoje. bom você falar nisso, que a gente já vai entrar nesse assunto. E ela, fui através dela, né? Conversei com ela que eu queria fazer uma exposição LGBT. E ela falou, pô, cara, então vamos ver que eu posso te ajudar. Aí marcamos de conversar com o Maynard sobre isso. Aí ele falou assim, cara, eu tô agora fazendo essa exposição, a gente faz essa, vou precisar de você nessa e depois a gente... No dia 13 de maio. No dia 13. Ele, cara, eu vou precisar de você nessa. Aí eu mostrei minha arte, eu falei, ó, queria mostrar minha arte pra você. Ele, cara, vai combinar muito com o dia 13. Então vamos fazer essa, isso. Depois a gente vai conversando até você se preparar pra gente ver a outra. Mas eu estava preparado para receber esse convite dele? Não, tava não. Tava nada. Tô perguntando porque você, pra mim, eu sou tão tímido. Eu fico imaginando, gente, ele deve ter sido um impacto pra ele receber. Sim. Aí ele, pô, vamos fazer um negócio aqui na câmara. Eu falei, vamos. Aí eu falei, tá, mas quando? Ele tinha 13 agora. Eu falei, então bora, tem as coisas aí, não precisa fazer nada não, traz o que você tem. Aí foi que eu levei aquela marcas que não se apagam, levei um pouco da ancestralidade, né? E fiz todo o encaixe ali. O Bernardo, depois daquela exposição, aumentou já a sua visibilidade? Aumenta, cada vez mais aumenta. As pessoas veem mais, curte mais, compartilha, aumenta. E tipo assim, cara, mesmo que eu vá numa exposição e não tem, só as pessoas ficarem impactadas, isso já é um grande presente na minha vida. Graças a Deus. Teve até uma moça lá que eu tinha acabado de falar lá na frente. Aí eu tava saindo assim, né? Tava indo pra parte de fora. Ela me parou, chorando. Ela falou, cara, sua arte é incrível. Que coisa linda. Olha, tô toda arrepiada, chorando. Ela, pô, impactou. Aí eu falei assim, pô, muito obrigado. Eu cheguei, eu fiquei assim... Me roubou, sabe? Foi uma coisa que me tomou por dentro. Eu falei assim, eu tenho que levar lá, eu tenho que conversar. Você falou que conheceu o Bernardo porque você queria montar uma outra exposição que você vai agora montar, né? Sim. Então, eu vou falar sobre isso e sobre outras coisas também. Sim. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Bora. Vamos falar um pouquinho do Bernardo, de como tudo começou. A gente está no mês do orgulho LGBT. Sim. Você é trans? Sou homem trans. Não, parece. Quem não sabe, vai saber agora. Quem não sabe, vai saber agora. Me conta um pouquinho dessa sua trajetória. Então, eu me descobri. Eu falei assim, cara, desde os 8 anos eu me via diferente, estranho. Eu falei assim, gente, o que é isso? E
né, no início, assim, a gente fica criança, a gente fica meio... Mas como é que 8 é? anos. 8 anos de idade. Eu tinha minhas amigazinhas e a gente conversava e brincava. E eu falei, cara, eu senti atração por meninas, que coisa estranha. E aquilo ficou na minha mente. Aí eu fiz 8 anos. Aí depois 10, 11. Aí 11 já começou a... Você entendia, Bernardo? Não entendia nada. E como que era pra você essa sensação de... Cara, muito difícil. Eu lembro que com 12 anos de idade que eu comecei a ter atração, né? Comecei a ter essa coisa com mulher. Eu falei, cara, é muito estranho, isso não é... E tipo assim, eu tenho uma família, a parte da minha mãe, uma tia que é cristã. E ela morou com a gente um tempo. Ela levou eu pra igreja. Você deve ter tido muita retaliação. Muito. Muita coisa. E falava que isso Deus não aceitava, que eu ia pro inferno, coisa e tal. Então aquilo mexeu muito comigo. Muito, 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 muito. E chegou aos 12 anos, eu lembro como se fosse hoje. 12, 13 anos, eu olhei na frente do espelho e comecei a chorar. Falei, cara, você não pode ser isso. Você não pode ter atração por mulher, você não pode. Você se negou. Me neguei. Eu me neguei. E além de ter a atração por mulher, eu não me sentia no corpo, à vontade no meu corpo. Eu falei, esse corpo não é meu. Gente. Esse corpo não é meu. Isso não é meu. A minha mente sempre foi masculina. Eu sempre me vi como um menino. Eu brincava de boneca, eu gostava de ser um menino. Eu falei, gente, que coisa estranha. Eu falei, cara... E eu sem entender que na época eu só via o Tami, só tinha essa referência... E eu falei assim, cara, como é que vai ser pra minha família? E nisso A gente sempre pensa na família, né? sempre. Foi a sua maior dificuldade? Foi a família? Ou não? Foi. Ou foi? Foi mais minha família. E como que começou a transição? Como que você começou a fazer a transição? Quando você realmente se entendeu como trans e falou assim, não, agora eu vou assumir isso, eu vou fazer a transição... Doa quem doer. Como que foi isso? Cara, foi na dor que eu... Tipo assim, minha mãe, ela faleceu, eu tinha 18 anos. E, tipo assim, eu não sabia de nada. Minha mãe era tudo, era o pilar da casa. Eu morava com ela e ela... Aos 15 anos eu falei pra ela que eu gostava de meninas. Até então, eu andava... como menina. Como menina. Isso. Aí ela falou, se você me bateu muito. Aí... Sério? Eu cheguei uma noite da escola de madrugada, era quase 1 da manhã, eu tava com uma pessoa e essa pessoa falou que ia contar pra minha mãe se eu não ficasse com ela, uma pessoa bem mais velha, me ameaçando, 15 anos que eu tinha, e a pessoa tinha 20 e pouco. E falou que ia contar pra minha mãe. Aí nisso de contar, eu tentando, não faz isso, não faz isso. Fui pra casa, já era 1 hora da manhã. Minha mãe já tava na esquina. Aí nisso ela cobriu de porrada e eu já tava todo lanhado, né? Protegendo o meu rosto, que eu usava óculos. Ela me chutava, me batia. Aí Coitada, ela também não entendia. Não. Porque minha mãe, ela não teve amor, né? Gente. Entendeu? Ela passou A uma gente vida dá muito... aquilo que a gente tem, né? Isso, que a gente depois disso que eu recebe. entendi. Aí nisso ela me bateu, pá, e ela falou, se você tem namorado, você traz aqui. Eu falei, cara, vai ser agora ou nunca? Eu já tô todo doído. Ela falou assim, Porque olha, ela achou que você estava com aquele rapaz até tarde, é isso? Isso, ela achou, ela pensou que eu tinha sumido, porque eu fui pra escola à noite. Sim. E 10 horas eu voltava, não voltei. Fui voltar 1 hora da manhã, entendeu? Aí nisso eu peguei e falei com ela, vai ser agora. Eu no chão sentado e ela falando de um lado. Caramba! Aí eu falei assim, desculpa, mas eu não gosto de homem. Eu gosto de mulher. Eu já sabia que era isso, eu sinto. Aí quando eu acabei de falar, a pessoa ligou pra ela pra falar. Eu já tinha contado. Então, Deus te deu um livramento. Isso. Aos 18 anos ela veio a óbito, ela faleceu. Foi muito impactante pra mim, porque eu morava com ela, né? Então aquilo mexeu muito comigo. Meu pai veio de Minas, que ele estava trabalhando lá, veio,
Ficou um tempo aqui, teve que voltar ao trabalho. E eu fiquei dentro da casa sozinho. Imagina, 18 anos de idade, tendo que estudar. Você teve que, na marra, Isso, se virar. me virar. E nisso eu comecei a beber demais. Beber. Saía de casa, ficava mais fora bebendo. Acabei pegando esse vício da Era bebida. uma fuga, né? Era uma fuga. Pegando esse vício da bebida, aos 22 anos, eu falei, cara, preciso mudar, não é isso que eu quero. Não quero viver dessa forma. E eu sempre falava, eu tenho que trocar minha identidade, eu quero ser menino, eu não sou desse corpo, esse corpo não me pertence. Aí, aos 22 anos, cortei o cabelo. Primeira coisa, cortei o cabelo. E qual foi a sensação de cortar o cabelo? Você lembra? Cara, a sensação foi boa, ao mesmo tempo ruim. Eu tava passando perrengue, eu tava numa depressão no meu auge, doido pra me matar. Eu tava com... Tipo, queria me matar de qualquer forma. A falta da minha mãe, o álcool. Então eu tava num momento muito ruim. A transição que me salvou. A transição. Porque eu comecei a ser quem realmente sempre fui. Então, tipo assim, cortei o cabelo e tava mal. Pô, ficou bonito, mas tava enorme. Ainda falta. Falta. Eu tava, tipo, cheguei a 110 quilos. Tava enorme. Sério? Aí foi a transição. Você se abandonou, né, Bernardo? Sim. Me abandonei. Nossa, eu fiquei horrível. Não cuidava mais do meu cabelo, não cuidava mais de mim. Vivendo dentro de casa, chorando, e bebendo, chorando. E já falta, eu escrevi uma carta de despedida. Na época, para minha ex-esposa, para o meu pai, me pedindo desculpa por tudo, que eu não aguentava mais. Nessa época você já vivia com uma companheira. Sim, já vivia com outra. Eu fiquei 9 anos com ela. E quando você começou a fazer a transição? Cabelo e depois qual foi o processo? Então, eu comecei aos 22 anos, cortei o cabelo, comprei uma roupa, aí já consegui dar um levante. Aí eu procurei a minha médica, né, a Joyce Bispo, que é a médica do... Sou Joyce. É a médica do postinho lá da Barra. Aham. Aí ela me conhece desde 15 anos, 14 Desde anos. sempre. Desde sempre. Ela falou, cara, procura Ajuda. a casa de convivência na época. Lá tem esse tratamento para pessoas trans, tem isso tudo que leva pro Rio, toma hormônio. Eu falei, pô, vou procurar. Aí nisso eu comecei a procurar a casa de convivência. Eu fui lá, entrei em contato, marquei a consulta. Aí ela falou, ó, infelizmente você não pode tomar hormônio agora, você tem que ir pro Rio. Precisa do laudo psiquiátrico para mim te liberar o seu hormônio. Eu falei, caraca. Meu Deus. Aí vai aquela saga, 9 meses. Ela falou, você tem que, no mínimo, fazer 2 anos de tratamento. Aí eu falei, Caraca, 2 anos. E eu já tava me olhando no espelho, eu chorava. Eu ia tomar banho. Você já não aceitava mais tirava, aquela imagem. Não aceitava mais. Eu chorava, eu já tava em pânico já. Eu falei, cara, eu preciso tirar isso de mim, não é eu. Eu preciso sair. Aí eu falei, caraca, não, tudo bem, é o processo. O Marcas que não se apagam fala muito sobre você também, né? Fala bastante. Aí eu peguei e falei, caraca, é o processo. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, beleza. Aí ela me mandou pro Rio, fui pro Rio na minha primeira consulta. Aí ele falou assim, olha só, para você ter o laudo, você precisa fazer um mínimo 2 anos de tratamento. Aí eu falei, não acredito. Eu falei, não, tudo bem. Eu fui pra lá, 3 meses depois mandou eu voltar, voltei. Na terceira vez, era menos 9 meses. Ele falou assim, toma o laudo, você tá liberado. Eu falei, ai, graças a Deus. Aí você tá liberado, você tá apto. Que legal. Aí você conseguiu dar sequência nos demais procedimentos. Isso aí. Depois do cabelo, o que você conseguiu fazer? Aí depois do cabelo, comecei a tomar hormônio. Aí cortei o cabelo, botei roupa, né? Troquei minhas roupas todas, que eu já não tinha mais. A depressão me tirou tudo, eu não tinha mais vontade de nada. Só ficava dentro de casa, engordando e bebendo. Aí depois disso consegui tomar hormônio. Aí comecei a tomar hormônio, aí falou assim, você não pode beber. Você não pode. Que legal, que bom. 0 álcool. Porque foi o que te Foi que tirou do fundo do poço, foi cortar essa bebida. Foi cortar a bebida.
Aí eu tive que passar e consegui ficar 8 ou 9 meses sem. Os hormônios, eles são gratuitos, ô Bernardo? Ou você tem que comprar, você tem que pagar? Como que é isso? Eu tenho que pagar. Você tem que pagar? Tem, agora a gente vai entrar com o processo pra gente conseguir pela defensoria, pra gente conseguir esse pedido, esse requerimento. Mas eu pago. Ainda tem. É muito caro? Ficou, né? Ficou caro depois dessa pandemia, depois desse coisa aí, ficou bastante caro. Quanto tempo de processo você tem? Você ainda está em transição, que você falou, né? Falta algumas coisas ainda, né? Isso, falta a esterectomia agora, que eu vou fazer, a última cirurgia. Nossa, Que coragem. 10 anos. Você enfrentou o mundo, né? Poxa, nem falo. Família. Hoje eu não falo com minha tia. Não falo. Qual que você acha que é a maior barreira hoje, Bernardo, para os trans, para o grupo LGBT no geral? Qual que é a maior barreira? Social, familiar? Qual que é a maior barreira para poder enfrentar a realidade, a sua realidade? Nós mesmos. A maior barreira, primeira, é a gente. A guerra interna. A nossa guerra interna de não aceitação, hoje tá tudo mais fácil, né? Tipo, hoje você tem um colega da esquina que é trans, mas a minha parte foi eu mesmo. Eu falei, cara, eu sentava comigo, botava eu de frente comigo e falo, e aí, o que você vai fazer agora? Você tem um mundo lá pra enfrentar, você vai ficar com vergonha? E, tipo assim, quantas vezes eu me peguei conversando comigo mesmo. Porque a maior guerra é entre a gente. São os nossos demônios internos. São. Depois vem família, depois vem o resto. Mas se você tem família, o resto fora... Resolve. Família é a base, né? É a base de tudo. Então, se você tem, eu acho que apoio da família, você enfrenta qualquer coisa. Qualquer parada. Aí você tá em casa, a família são o primeiro a te criticar, não tem como você enfrentar. Você vai falar o quê para as pessoas de fora? A gente vive uma dicotomia sobre o amor muito grande, né? Sim. E as pessoas não olham a gente como um ser humano, como uma pessoa que quer viver, ter sua família, ter seu filho, né? As pessoas não me olham como o Bernardo. Ele me olha ainda, teve com a pessoa lá atrás. Tem muita gente que ainda faz essa comparação ainda, né? Sim. E eu fiquei muito impressionado porque quando eu te conheci, você é muito aberto, muito bem resolvido. Achei muito bacana. A gente, a princípio, ia falar só sobre a exposição lá. Isso. E as outras exposições que viriam. Mas, assim, você de cara falou assim, eu sou trans e tem a questão do preconceito, né? As lutas que a gente vem enfrentando. E eu fiquei assim... Simples. Fazendo um tic-tac, assim, trabalhando ainda. E você é muito maduro agora, né? Sim, bastante. E o hormônio, né, ajuda muito, né? Que a gente muda completamente. Muda o jeito de ser, cara, pensamento. Eu posso falar uma coisa que além de maduro, uma coisa que eu acho, assim, essencial, que ajuda muito, até eu acho que, independente do lugar que você vai, é a elegância. É você não precisa provar nada pra ninguém, né? Não, jamais. Eu já tive essa parte. Eu falei, eu preciso provar que eu preciso fazer isso. Chegou um certo tempo, eu falei, vou provar o quê? Vai fazer diferença o quê na minha vida? Sabe? Hoje a luta trans tem muitos caras que falam, não, tem que fazer isso, tem aquela parte aquela parte que você tem que provar, tem que mostrar que você é homem, você quer mostrar, mas chegou uma fase da minha vida, eu falei, pra que isso? Eu não tenho que provar. Eu já sou. Só ser. Eu já sou e ponto. Eu não tenho que provar para fulano que eu sou homem, eu tenho que falar para ciclano que eu sou homem. Portanto, eu me escondi muito tempo. As pessoas perguntavam, você é o Bernardo? Sou. Você é cis? Me escondi. Nem sei. Bem discreto. Hoje não.
Hoje eu sou Bernardo, eu sou artista plástico, eu sou homem trans. Ponto. E você tem uma luta bonita também, né? Que Sim. você tá trazendo essa luta para arte, né? Sim, sim. Eu quero que você fale agora um pouquinho dessa arte, dessa exposição que você está trazendo agora, dia 8. Vamos fazer o possível para esse podcast sair logo. Vamos. Então, dia 8 a gente né, a gente vai o tratamento, né, fazer na Nuan. E lá tem o núcleo LGBT lá. E eu pensei assim, vou fazer uma exposição, né, de telas, igual Marcas que Não Se Apaga, toda, né? Aí eu falei assim, por que não chamar eles também para participar? Né? Que eu tenho um grupo no WhatsApp que um ajuda o outro, né? Meninas trans, homens trans, então um ajuda o outro. Eu falei, não, por que não? Todo mundo, porque o LGBT não é só parada gay no dia. Aí eu falei assim, e você falou uma coisa sobre parada gay que eu achei polêmica, mas vamos lá, vamos seguir o nosso trabalho. Aí eu falei assim, poxa, vamos chamar eles. Eu falei, cara, tô querendo fazer uma exposição, eu quero vocês comigo, quem? Aí teve um rapazinho, né, que eu conheço há um tempo, ele falou, vambora, o que eu posso te ajudar? Eu falei, cara, vamos juntar todo mundo, tem alguém mais que faz, que canta, que dança. Aí eu comecei e falei, vamos fazer uma reunião pra gente conversar. Conversamos a primeira vez, né? Que foi aquele dia que eu marquei, pensei que ia terminar cedo. Eu fiquei assim, 4 horas, dá? Aí não deu, aí conversamos. Uma boa causa. Foi, aí conversamos agora, semana passada, aí, foi muito legal, porque dentro ali tem pessoas que dançam, outro que canta, e vi outro que tem uma história linda, né, o Michael, aí ele fez um poema lá. Nossa, eu falei, cara, lindo. vamos juntar todo mundo. Eu boto minha exposição, você bota seu poema, a outra dança, o outro canta, e a gente faz um café, porque é isso. Entendeu? Como que vocês pretendem fazer para divulgar essa exposição, Bernardo? Então, amanhã, né, eu preciso estar ali na cultura para saber o espaço que eu preciso ver pra gente. E vou mandar para eles e eles divulgam. A cultura mesmo já divulga. Eu quero botar na agenda cultural da gente também, você me manda. Mando sim. E você falou que você fez um projeto do Marcas que Não Se Apagam. Isso que eu imagino que você esteja fazendo um projeto também, né? Esse trabalho, ou não? Então, esse não, porque esse vou juntar com eles, entendeu? Quando eu fizer, eu quero fazer um que seja só tela, fazer igual Marcas que Não Se Apaga. Aí eu vou levar bandeira rasgada, vou levar um monte de coisa, entendeu? Caraca, que impacto. Com sangue. Eu quero botar um pouquinho só, mas esse como vai ser com eles, né? Cada um vai mostrar um pouco do seu talento e eu não vou fazer ainda, mas eu vou tirar um dia para fazer uma. Você é muito profundo, né? Você traz muito essa internalidade, né? O que tá dentro. Né? Isso. Eu quero botar um armário assim, as portas arrebentadas. Gente, spoiler! Eu queria botar uma mesa com 3 pessoas da família e duas cadeiras só com a sandália de drag, né? Aquela sandália bonita, e a outra falando, um dia eu tive aqui. Meu Deus. Ia ficar polêmico. Ia ficar polêmico. Isso, mas eu vou precisar de mais um pouco de tempo para fazer essas ideias, conseguir todas as coisas. 8 dias eu acho que não vou conseguir fazer tudo. É rápido, é muito rápido. O tempo corre contra a gente. Isso. Falando em polêmica, a gente vai falar de polêmica. Vamos embora. A gente tá no mês do LGBT, que eu nem sabia, né? Você falou assim, a gente, infelizmente... A gente tem uma sociedade que fala aquilo que quer falar, né? O que não quer, o que é sujo, joga para debaixo do tapete, deixa lá quietinho e tal. Mas você falou uma polêmica, porque a gente vê muito falando sobre as paradas gays que tem, São Paulo e tal, mas isso a gente percebe também que virou um mercado. Sim. E você falou que perdeu o sentido. Perdeu muito tempo. Perdeu. Porque o sentido da parada gay é a luta, né? Contra a homofobia, transfobia, entendeu?
E há muito tempo perdeu. Eu não vou em parada gay desde muito tempo. Eu fui, se eu não me engano, um ano retrasado, mas fui, Aqui fiquei em Macaé que você foi? Aham. Fui, fiquei um pouco, né? Tomei minha cerveja e vim embora. Porque perdeu o sentido. Hoje eu vejo na minha concepção que é um carnaval fora de época. Onde os LGBTs podem ficar à vontade, que não vai Como ter. se fosse uma afronta à sociedade, né? Que não é isso, né? Sim, tem muita Não putaria. tenho... E também eu acho que virou muito comércio, né? Virou muita. Pra falar a verdade, a parada gay, quando eu fui, cara, é muita putaria. Tipo assim, eu falei, não sou daqui, eu não tenho Isso que você como. está falando é muito polêmico, viu? Porque muita gente vai rebater e não vai aceitar isso que você está falando. Ah, então me prova ao contrário. Me prova ao Porque contrário. a gente chegou num estágio onde liberdade está sendo muito confundida com libertinagem, né? Isso. E, cara, é uma coisa que eu não acho certo, a minha concepção, tá? Eles faziam uma parada gay na praia. Por que você não acha certo? Porque, tipo assim, eles falam, bum, jogou lá. Aí semana que vem a parada gay, ou 2 semanas antes, a parada gay Muito vai ser em tal lugar. rápido. Pô, pega a criança ali. Entendeu? Eu Cara. acho que, tipo assim, eu achei uma ideia muito boa. Foi uma vez, minha mãe tava viva ainda, eu fui numa parada gay na Linha Verde, que teve até Preta Gil, o show. Nossa. Cara, ia quem gostava, ia quem quer, quem curtia. Todo mundo tava lá. Se divertiu lá, de lá mesmo ficou. Era um encontro, né? Encontro, ótimo. Era um encontro. Então, ia quem gostava, quem curtia, quem era simpatizante. Mas ali não, pô. Quer pegar aquela parada ali, vai dar polêmica. Quer pegar. Vou Quer- fazer um corte sobre isso. Eu corto. Mas é isso, pega ali, entendeu? Então, tipo assim, às vezes tem criança. E nem todo mundo ali na parada gay, né? Respeita de verdade. Entendeu? Tem muita gente ali que realmente são pessoas de bens, pessoas de família que tá ali, né? Pra mostrar quem é de verdade e, poxa. E não é realmente para poder afrontar ninguém, né? Só para Não, ser quem é, só para pra- aproveitar o momento, se Sim, reunir com sim. pessoas. Eu acho que ter a oportunidade de ter uma interação social. Sim, sim. Acho muito maneiro a ideia, entendeu? Mas acabou perdendo o foco. Perdeu o foco totalmente. Você vai e chega lá às 6 horas da noite, não dá pra ficar ali perto. Na beira da praia, um beijando o outro, um agarrando o outro, não dá, não dá. E, poxa, pega criança, pega famílias, entendeu? Legal essa consciência sua. E Parabéns. Não é assim, não é dessa forma, não é de goela abaixo, entendeu? Eu acho que respeito a gente não se compra, se conquista, Com certeza. entendeu? Você E tá é no dia a certíssimo. dia, no dia a dia, entendeu? Eu falo com os meninos lá que eu converso, eu falei, respeito não se compra, se conquista. Tenha postura, entendeu? Eu sei que as coisas, eu sei que a gente quer se libertar, mas estamos vivendo num mundo que Eu acho que você falou uma coisa muito boa, que as pessoas, por quererem se libertar demais, acabam se amarrando, se prendendo. E você acaba dando munição para quem é contra acabar te atacando. sim. Percebo muito isso. E, cara, e atacam. Eu, recentemente, eu passei por uma situação muito ruim semana passada. Por isso que eu pensei bastante em vir aqui. Uma pessoa da minha família, tava eu e minha esposa fazendo um trabalho. Uma pessoa da minha família que eu conheço há muito tempo, me conhece minha mãe, né? Ele falou muita besteira pra mim, pra minha esposa. Falou muitas coisas, muitas baixarias. E isso deixou a gente bem mal. Foi bem triste. A gente ficamos muito nervoso. E falou nossa, falou Te muitas- ofendeu, né? Muito. E ela também. E eu fiquei tão em choque. E eu com medo, porque poderia fazer algo comigo e E com com ela. ela. Eu me Você vê a calei. que ponto que tá a humanidade, né? O ódio, né? O ódio.
A gente Me tem que ameaçou. a gente tem que combater realmente é isso. Eu sou cristã também, sou seminarista, Hum, né? Tem gente que eu falo e até se espanta. E não tem como falar de Jesus sem falar de amor. é, Então, assim, está até no final do nosso programa já. Eu queria ter mais tempo para poder a gente falar. E desde sempre, desde o momento que a gente interagiu ali lá na Câmara, foi uma troca tão boa. Eu me senti muito à sim, vontade com você. Eu acho que se sentiu muito sim, à demais. vontade comigo Uhum. também. Porque respeito, né? Sim, sim. E é difícil encontrar, tá? Alguém que seja, né? Então, eu vou pedir para você falar, primeiro, o que seria para você respeito. E depois, para você deixar uma mensagem para o pessoal em si, né? Para todo mundo, LGBT, pessoas no geral, que vão assistir, se Deus quiser, esse podcast, abrir sua mente sobre arte, sobre pessoas, sobre amor e conhecer um pouco do trabalho dele, que é sensacional. Então, é, respeito. Como você se sente respeitado? O que te faz se sentir respeitado? A minha postura. Saber sair, saber entrar. É só eu sei quem eu sou, sabe? Então, tipo assim, eu não preciso provar nada pra ninguém, eu não preciso estar expondo a minha vida particular, quem eu sou. Não, respeito a isso. Eu, eu sou eu. E a gente, né, todo mundo hoje em dia tá deixando isso pra lá, sabe? Quer fazer e acontecer. E isso não é dessa forma. Eu já tentei fazer, não, eu vou. Na força do braço. Não consegui, a gente não consegue. A gente conquista o nosso espaço assim. É respeitando o próximo, Sabedoria. sabedoria e conquistando aos poucos, sabe? Então tem muitas pessoas hoje que querem no peito. Eu falei, cara, não é assim, mano. Vai devagar, não é assim, as coisas não funcionam. Não é por causa da gente, é por causa do mundo em si hoje. O mundo é muito perverso. É muito. Depois dessa semana que passou, eu falei, cara, preciso tomar mais cuidado. E olha que eu A gente precisa estar vigilante o tempo todo. o tempo todo, o tempo todo. Então, tipo assim, eu falo pra todos eles, né? Eu tenho pouco tempo, eu só tenho 10 anos da minha vida que eu nasci, o Bernardo nasceu, né? Foi Já muito era. interessante isso que você falou, cara. É, eu Você, nasci, eu renasci, sabe? Então, tipo assim, eu falo, cuidado com o que fala, cuidado com o que expressa na rua, sabe? Cuidado, porque, cara, o mundo não é pra amadores, não. Não é, não. Você quer se expressar, mano, não dá. Não dá. É difícil. Hoje você sai, você sabe, não sabe se volta. Você vai numa parada gay, você não sabe se volta. e em todo lugar, não é só parada Todo, gay, não. todo lugar. Porque a gente pensa que o ódio é só sobre ideologia de gêneros, mas as pessoas estão tão perversas, como você falou, que o ódio está em todo lugar. E todo jeito, né? Hoje, por você ser negro, ou por você fazer uma pintura, ou por você ser isso, ou por você ser aquilo. Ser diferente Ser incomoda. diferente, entendeu? Então, hoje é de qualquer jeito, não é só o LGBT, é todo jeito. Se você é diferente hoje, você está exposto a isso. E o que você gostaria de falar para as pessoas que vão assistir esse podcast? Deixa uma mensagem, fique à vontade para você falar da sua arte, fazer o convite. Então, a minha arte é essa, né? E eu falo muito sobre... Eu dou a voz quem precisa de voz, né? Sobre a parte LGBT, negra. Vou fazer uma indígena futuramente. E dia 8 agora, né? Vou fazer essa exposição. Vamos fazer. Eu e todos os meninos e as meninas trans vão fazer uma exposição agora, LGBT. E convidar todos vocês para ir. Vai ser aqui no Centro Cultural aqui. E vai ser Sucesso. bem bacana. E é isso, né? A minha arte é isso. Eu não quero só fazer uma pintura na parede e para deixar lá. Eu quero que a arte seja sentida, sabe? Você entrar ali e sentir tudo que a escravidão foi, sentir tudo que os LGBTs passam, sente, a dor diária que eles sentem, sabe? De às vezes querer rasgar o peito e tirar o que você, sabe? Então é isso. É isso, a minha arte fala dessa forma.
Muito bem. Muito obrigada por ter participado comigo. É um prazer muito grande. Foi um prazer muito grande ter te conhecido. É um prazer muito grande falar com você. Acho que a gente deveria ter um pouco mais de tempo até. Vamos marcar pra gente conversar. Ficou muita coisa faltando, sim, né? Sim. A gente vai pulando um pouquinho das etapas para poder dar sequência a outros assuntos e vão ficando muitas coisas que a gente gostaria de saber, muitas dúvidas. Mas foi um prazer muito grande para mim ter você aqui. Muito obrigada. Obrigada mesmo com medo, mesmo com vergonha. Você enfrentou super leve, gente. Nem dormi, sabe, meu Deus. Mas foi incrível. Muito obrigada. Obrigado a você pela oportunidade. Imagina. Gente, obrigada por ter assistido até aqui. Eu acho que esse podcast leve desse jeito, gostoso, vale a pena assistir, tem muito conhecimento. Compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, vale a pena assistir. Assistam os outros programas também aqui da TV Câmara, os outros podcasts, Sessão do Dia, terça e quarta, não se esqueçam. Eu sempre falo que é muito importante, porque política está em tudo, né? Sim. Se a gente não dá conta daquilo que trata da nossa vida, que é política que trata da nossa vida, meu bem, a gente já está abandonado, a gente vai acabar se abandonando. Então, é isso. Muito obrigada, tá? Curta, comenta, compartilhe e até a próxima. O trabalho da Câmara começa pela fiscalização. Cada decisão precisa de critério. Cada gasto passa por controle. Por isso, a Câmara Municipal de Macaé acompanha o uso do dinheiro público. Esse cuidado traz resultado. Transparência reconhecida. Prestação de contas clara para a população. Resultado de um trabalho que planeja, controla e faz. Porque eficiência não é discurso, é prática, é organização, é transparência. Câmara Municipal de Macaé. Pela primeira vez, selo ouro de transparência.